funciona a questão do reagrupamento familiar no CEF? Reagrupamento familiar é um instituto, não é criado exatamente para a unificação da família. Família, para efeitos de CEF, de lei de estrangeiros, são marido, mulher, filhos menores, filhos maiores que vivam na minha dependência, deverá ser comprovado, pai e mãe, que também vivem na minha dependência econômica. Não é sobrinho, cunhado, irmão maior de idade, não é para este efeito de reagrupamento familiar considerado família, tá bem? Mas vamos falar hoje apenas sobre marido, mulher unidos de fato ou casados, não é? Eu não tô legal em Portugal e eu me casei ou com um cidadão brasileiro legalizado, ou com um cidadão estrangeiro legalizado, ou com um cidadão português. Pronto. Casei, quero me legalizar através do casamento. Telefono no CEF, faço o agendamento. Se o meu marido for brasileiro, ou se for estrangeiro não europeu, estiver legalizado, eu vou pedir o reagrupamento através do artigo 98, número 2. Se o meu marido for, ou companheiro no caso, se ele for cidadão português ou cidadão europeu legalizado, eu vou fazer o agendamento através do artigo 15, tá bem? São leis diferentes e artigos diferentes. Quando a gente telefona lá, a gente coloca a situação e eles fazem o enquadramento. Fiz o agendamento e apresento, grosso modo, a nível de documentação, certidão de casamento, comprovativo de morada do casal na mesma casa. Levarei também o meu passaporte com validade superior a 6 meses. O meu marido, meu companheiro, vai assinar um termo de responsabilidade e vai juntar comprovativo em como tem meios de subsistências em Portugal. São esses, grosso modo, os documentos que são apresentados no CEF para pedir o reagrupamento familiar. Apresento-me no CEF, entrego a documentação, recebo um protocolo. A partir daqui vai desencadear o procedimento de reagrupamento, que vai passar pelo seguinte: o CEF sempre fará uma análise mais profunda ou não relativamente ao meu casamento, para saber, para excluir a possibilidade daquele casamento ser um casamento falso. E o CEF, para levar a cabo essa investigação, não é, mais ou menos profunda, ele leva em consideração aqui algumas questões, nomeadamente se existe uma grande diferença entre marido e mulher e vice-versa, se eventualmente casaram com regime de separação total de bens sem adoção de apelidos, se o casamento foi feito por procuração, se o CEF sabe que naquele caso em concreto o noivo, o cidadão português ou cidadã portuguesa nem sequer reside em Portugal, ou seja, existem aqui pequenos indícios, não é, pequenas situações que, se verificadas, o CEF será mais ou menos exigente com aquele casamento e poderá visitar a casa das pessoas, poderá telefonar para os pais, para os irmãos, gerando aqui aquilo que muitas vezes até é um bocado o abuso, não é? De ter que entrar dentro de casa, ter que mostrar documentos, faz perguntas, faz às vezes interrogatórios separadamente para ver as respostas se coincidem ou não. E aqui esse constrangimento. Efetivamente, não é? Quando o CEF desconfia que alguma coisa não estará bem, até porque o casamento, quando ele não é verdadeiro, ele é crime, não é? Ele é crime e é punido. Conheço imensas colegas que só vivem junto com seus companheiros, com suas companheiras. E como é que fica essa questão aqui em Portugal? Portugal reconhece sim a união de fato e atribui relevância jurídica a essa situação de pessoas que vivem maritalmente, mas não casaram no papel. São várias aqui as consequências, não é, da união de fato. A par do casamento, ela deverá existir pelo menos há 2 anos para ela ser reconhecida e ter relevância jurídica. Nesses 2 anos implica o quê? Que eu tenha o mesmo domicílio fiscal e que exista de facto aqui uma união comum de cama, mesa e união econômica também. Vou falar assim para os nossos seguidores, para aquilo que mais importa, que mais interessa. A união de fato ela tem relevo quer para o reagrupamento familiar, quer para a aquisição da nacionalidade portuguesa. Eu poderei pedir o reagrupamento familiar através dessa convivência marital. Para este efeito, eu deverei apresentar no CEF
a minha certidão de nascimento brasileira a informar que eu posso estar unida de fato, porque Portugal, ao contrário do Brasil, não reconhece união de fato se a pessoa é casada com outra pessoa. Ou seja, eu deverei ser viúvo, solteiro ou divorciado para constituir união de fato. Deverei apresentar, como eu disse, a certidão de nascimento e outros documentos que comprovem que efetivamente nós vivemos maritalmente. Neste caso, poderá ser contas bancárias conjuntas, IRS conjunto, contratos conjuntos, escrituras de imóveis que nós tenhamos e todos os documentos que efetivamente coloquem eu e meu companheiro naquela moradia nos últimos 2 anos. Quem é unido de fato também pode adquirir a cidadania portuguesa. De que modo? Eu deverei, neste caso, estar unida de fato há mais de 3 anos. Deverei requerer ao juiz da área da minha residência a declaração de união de fato. Ou seja, passarei via tribunal, o juiz vai declarar face às provas que eu apresentar. Poderá, neste caso, haver julgamentos ou não. E o juiz, então, analisada a situação, vai dar a sentença declarando que efetivamente eu vivo em união de fato com meu companheiro. Eu pegarei nesta sentença e essa sentença eu usarei para pedir a minha cidadania pela união de fato. A menina tem um filho de uma outra relação e veio morar em Portugal, casou com um cidadão português. Como é que fica a questão desse menino ou dessa menina que está a morar no Brasil? A partir do momento que ela se casa com um cidadão português e que ela se legaliza através do casamento, cidadão português ou um cidadão estrangeiro legalizado aqui em Portugal, ela vai se legalizar através do casamento e ela poderá reagrupar os filhos menores. Ou seja, ela poderá, se a criança estiver aqui, ela pode legalizá-lo aqui em Portugal, ou então ela poderá mandar vir do Brasil essa criança também para Portugal, não é? Para aqui se legalizar. Neste caso é só tomar cuidado do seguinte: se for filho menor, o pai no Brasil tem que autorizar, não é, que a criança viaje para Portugal e fixe residência aqui em Portugal, também. É muito importante informar isso. Lá no Brasil ele tem que passar essa declaração que deverá ser reconhecida e apostilada, autorizando que essa criança passe a viver aqui em Portugal na companhia do pai ou da mãe. Eu me casei com português e eu adquiri a cidadania através do casamento. Só que eu tenho um filho, não é brasileiro, que veio de outra relação. O meu filho, se ele for menor de idade e ele tiver ligação aqui com Portugal, ele poderá adquirir a cidadania através de mim, o que é ótimo, porque um naturalizado pode então dar a cidadania para o filho desde que ele seja menor de idade. Quer viver legalmente em Portugal? Entre em contato conosco que nós vamos com certeza ajudá-lo da melhor maneira possível. Portugal Objetivo orienta e simplifica.